Eu gosto muito de ouvir e ler relatos, e sempre quis contar o meu. Durante a minha vida só tive um encontro com algo sombrio, e foi durante a minha infância, o que deixou tudo 10 vezes pior. Pois bem, meu nome é Alexandre e atualmente tenho 55 anos. Eu cresci com meus irmãos em uma fazenda no interior de Minas Gerais, e como mencionei no início, isso aconteceu quando eu ainda era molecão. Bom, desde pequenos meus pais nos ensinaram a ser independentes, a trabalhar a terra e a cuidar dos bichos. Desde crianças nos acostumamos a viver entre animais e colheitas. Foi uma vida maravilhosa. Acordávamos muito cedo para beber o leite à mesa que tinha acabado de ser ordenhado. Adorávamos correr pelos campos do meu pai, tomar banho no rio e subir em árvores. A maior parte dos produtos que consumíamos eram cultivados ou produzidos na mesma fazenda. Só comprávamos o essencial na cidade mais próxima. Uma coisa que a gente também fazia, já que não morávamos muito longe de um rio, era beber água direto de lá. A viagem até esse rio durava aproximadamente entre 20 a 30 minutos. A cada 2 ou 3 dias descíamos de burro em busca de água para levar para a fazenda. Os responsáveis pela busca de água eram os meninos de casa. Mais do que tudo porque éramos nós os responsáveis pelo trabalho um pouco mais pesado. Lembro-me muito bem que naquele dia fomos eu e meu irmão Luiz que tivemos que ir buscar água. Nós dois éramos pequenos na época. Eu tinha cerca de 10 anos e ele 12. Minha mãe já havia nos avisado desde cedo que deveríamos fazer isso. Mas como meu pai não estava em casa, não prestávamos muita atenção ao que ela nos pedia. Quase toda a tarde se passou assim. Estávamos brincando enquanto nossa mãe sempre nos lembrava que precisávamos ir buscar água. Estava começando a escurecer e ainda não tínhamos ido buscar a bendita água. Quando nosso pai chegou, ele estava quase explodindo. Meu irmão e eu tentamos nos justificar, mas não adiantou. Meu pai era uma pessoa muito durona e brava. Ele disse quase sussurrando que tínhamos que ir buscar água naquele exato momento. Lembro-me que senti meu coração disparar. A ideia de ter que caminhar quase meia hora no escuro me apavorou, porém meu pai me dava mais medo. Naquela época, ainda não tínhamos energia elétrica na fazenda, pois era um local onde morava apenas nossa família. Tentamos dizer a ele que iríamos amanhã de manhã, mas meu pai não nos ouviu, nem nos deixou falar. Começamos a preparar o burro, levantamos os jarros para a água e disse: "Vamos", ao meu irmão. "Temos que ir, né? Senão as coisas vão piorar para nós", ele respondeu com raiva. Entrei na cozinha e minha mãe estava preparando o jantar. Aproximei-me dela e perguntei calmamente se poderíamos ir amanhã. Ela simplesmente respondeu que nosso pai tinha a última palavra. Fiquei bem ao lado dela e não disse nada. Eu esperava que ele mudasse de ideia, mas não mudou. Depois de um tempo, meu irmão gritou comigo que tínhamos que ir. "Você acha que se eu perguntar ao nosso pai, ele mudará de ideia?" "Ele não vai. Melhor se apressar antes que escureça", meu irmão respondeu. Nossa casa ficava no topo de uma colina e o rio ficava nas encostas dela. Pensar no caminho que teríamos que seguir me deu muito medo. Começamos nossa jornada. A única coisa que nos iluminava era o lampião, e a luz criava sombras estranhas nas árvores. Em certo momento, meu irmão e eu ficamos em silêncio. Eu segurei o lampião e ele a corda do burro. Nesse tipo de lugar tem muitos animais noturnos. Movimentos e ruídos podiam ser ouvidos em todos os lugares. Além disso, o burro começou a enlouquecer do nada, o que nos deixou ainda mais assustados. Lembro-me muito bem que, quando crianças, o que costumávamos fazer para nos assustar era contar histórias assustadoras uns aos outros. Infelizmente, durante aquela viagem, essas histórias não conseguiam sair da minha cabeça. Lobisomem, a mulher chorando no meio do mato, Saci e outras entidades se passavam pela minha cabeça. Minha mãe sempre dizia que o medo alimenta essas coisas,
e eu não duvidava. Porém, como eu não ia ter medo? Era apenas uma criança. Continuamos a andar pela estrada que era estreita. A luz do lampião não ultrapassava 1 metro. Não conseguíamos ver quase nada, mas isso não nos atrapalhou, pois já conhecíamos o caminho. Poucos minutos depois começamos a ouvir a água correndo. Eu senti como se pudesse respirar novamente. Já não estávamos tão longe. Chegamos ao limite e começamos a avançar. Meu pai sempre nos disse para nunca bebermos água das margens. Sempre tinha que ser do centro do rio. Quando estávamos no meio, Luiz começou a encher os jarros com água. Segurei a luz para que ele pudesse fazer o trabalho. Por causa de seu nervosismo, ele olhava para todos os lados, atento a tudo que via. Felizmente, os nossos olhos já estavam habituados ao luar, o que tornou tudo muito mais fácil. À distância, do nada. Do outro lado do rio podia-se ver algo. A primeira coisa que pensei foi que poderia ser um cavalo por causa do formato. Continuei olhando em direção àquilo. "Ilumina aqui, besta", Luiz me disse bravo. Depois de alguns segundos, novamente olhei para a margem do rio à nossa frente. Comecei a notar que a silhueta negra que estava no canto começou a se mover em nossa direção. Mesmo sendo pequeno, me lembro que uma sensação muito estranha percorreu meu corpo. Quando vi melhor, parecia um cavalo e alguém estava montando nele. Desviei o olhar rapidamente. Achei que era tudo imaginação minha. Apontei a luz para Luiz e tentei não olhar para aquilo de novo. "Você já acabou?", perguntei, tremendo de medo. "Estou quase terminando, caramba", meu irmão me respondeu. Ficou claro para mim que era uma pessoa a cavalo. Eu podia ver sua silhueta, mas não conseguia distinguir mais nada. Não falei nada para meu irmão, achei que estava tudo na minha cabeça. Pouco depois, Luiz ergueu os olhos e o viu também. "É o nosso pai?", ele me perguntou em voz baixa. Nós dois ficamos em silêncio, e aquela coisa se aproximou de nós até ficarem a poucos metros. Nesse momento, o burro começou a ficar enlouquecido de novo. Ele tentou se afastar, mas meu irmão o agarrou. Quanto mais eu olhava, mais aquilo se parecia com um homem. Estava muito perto, mas não o suficiente para a luz do lampião o alcançar. Aos poucos conseguimos distinguir a cabeça do cavalo preto. Algo que ficou preso em minha mente era o tamanho do animal. Cheguei o mais perto que pude do meu irmão. "Boa noite", a voz de um homem nos disse. Ele não era nosso pai. Nenhum de nós se mexeu. Eu senti como se minhas pernas tremessem debaixo d'água. "Boa noite", meu irmão respondeu. O que víamos indicava que este homem estava vestido completamente de preto. Houve silêncio. Ninguém disse nada. O cavalo não se mexeu. A única coisa que podia ser ouvida era sua respiração. O que mais me preocupava era que parecia que aquele homem não conseguia parar de nos observar. Era como se o rosto dele estivesse voltado em nossa direção o tempo todo. E o cavalo dele? Não sei. Mas me deu uma sensação desconfortável. Depois de mais algum tempo, Luiz terminou com a água. "Boa noite, senhor", ele disse antes de começar a andar. O homem não respondeu. Começamos a nos mover em direção à costa e vimos que o cavalo estava nos seguindo. Meu irmão e eu éramos muito próximos e dissemos um ao outro que estávamos morrendo de medo. Não era normal alguém estar ali naquele momento. Nossa fazenda ficava a cerca de 3 horas da cidade mais próxima e o caminho para chegar lá não era pelo rio. Quando finalmente chegamos à terra, atrás de nós ainda ouvíamos as esporas das botas do homem batendo no cavalo. Ele continuou a avançar pela água. Começamos a andar em terra firme, esperando que o cara ficasse para trás. Mas não, ele estava nos seguindo. Tive muito medo de que nossa única luz se apagasse. Parecia que estava ficando cada vez mais fraca. Houve um silêncio. Nem os insetos eram ouvidos. Era como se fôssemos só nós no meio do nada.
A única coisa que se destacou foi a respiração do cavalo, que era muito profunda. Tentei virar-me ligeiramente para vê-los, e apesar da escuridão da noite, consegui distingui-los. O animal tinha uma cara muito estranha. Eu nunca tinha visto nada assim na minha vida. Era como se ele estivesse sorrindo. Eu olhei para frente novamente com meu corpo tremendo por inteiro. Meu irmão agarrou minha mão. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Fiquei apavorado. Luiz, muito quieto, me disse para não ter medo porque ele estava comigo. Nosso burro começou a ficar nervoso e um dos jarros de água caiu no chão. Nisso, meu irmão tentou controlar o animal para que ele não corresse para as árvores. Luiz me pediu para segurar bem a corda e não soltá-la, pois ele iria subir no animal para acalmá-lo, e ele conseguiu. Com medo, olhei para a estrada atrás de nós. Já não havia mais ninguém. Nós dois olhamos para todos os lados. Não havia sinal dele ou de seu cavalo. Mesmo assim, o caminho de volta foi muito difícil. Luiz estava montado no burro e eu estava do lado dele. Quando finalmente chegamos em casa, meu pai estava fumando na entrada, nos esperando para nos ajudar com a água. A primeira coisa que ele nos perguntou foi por que demoramos tanto. Ele estava prestes a ir nos procurar. Quando ele viu nossos rostos, perguntou-nos o que havia acontecido. Estávamos branco igual papel. Depois de uma pausa, meu irmão lhe contou que havia um homem estranho no rio. Um homem? Mas quem? Ele perguntou. Acho que o primeiro pensamento dele foi que estávamos tirando com sua cara, mas pelos nossos rostos era óbvio que não. Gaguejando, disse-lhe que era um homem vestido de preto. Não podíamos ver seu rosto, mas seus braços eram longos e ele parecia muito magro. Ele estava lá nos seguindo, montado em seu cavalo. Nosso pai, confuso, nos perguntou onde ele estava ou para onde tinha ido. Respondemos que não sabíamos, que simplesmente desapareceu quando o burro começou a enlouquecer pela terceira ou quarta vez. Nosso pai nos perguntou repetidamente se estávamos mentindo para ele. Eu, quase chorando de medo, disse que não. Meu pai pegou o lampião, montou no cavalo e foi olhar ao redor da propriedade. Minha mãe ficou em casa conosco. Ela fechou todas as portas enquanto meu pai não chegava. Ela estava muito assustada, mas também aliviada por estarmos ao seu lado. Quando papai voltou, ele nos disse que não encontrou nada e que a escuridão da noite não o ajudou muito. No dia seguinte, ele saiu novamente, mas não encontrou ninguém. Porém, disse que no caminho encontrou pegadas enormes do que parecia ser de um cavalo. Meu pai ficou irritado porque era possível que alguém tivesse invadido suas terras sem permissão. Cada vez que o ouvia dizer isso, não sabia como explicar a ele. Se ele tivesse visto ou ouvido a mesma coisa que eu, duvido que não se assustaria. Minha mãe, por sua vez, nos ensinou algumas orações que ela conhecia. Ela nos disse que da próxima vez que sentíssemos algo estranho ao nosso redor, nada poderia acontecer conosco se a oração estivesse do nosso lado. Desde aquela noite, meu irmão e eu costumamos nos lembrar daquele momento. Tentamos dar alguma explicação lógica, mas sempre chegamos à mesma coisa. Não havia chance de ser alguém dos arredores. Nossa humilde casa ficava muito longe de tudo. Havia histórias por aquela região que descreviam um personagem semelhante, um homem alto andando a cavalo. Muitos diziam que ele era um personagem relacionado à morte, que ele vinha buscar aqueles que estavam perto de morrer. Porém, eu e meu irmão estamos aqui, vivos e bem. Meus pais hoje em dia já são falecidos, mas meu irmão e eu sempre damos uma volta por aquela área uma vez por ano. Foi o lugar que abrigou os melhores momentos da minha vida. Apesar do que rolou, seguimos em frente. Quero contar para vocês essa história.
Infelizmente, minha bisavó faleceu há poucos dias e resolvi contar. Minha bisavó morreu aos 98 anos de causas naturais. Ela viveu toda a sua vida em Jalisco, estado do México. Ela viveu na mesma casa desde pequena, aproximadamente desde os 4 anos. A casa tem diferentes cômodos ao redor de um pátio, e o banheiro fica do outro lado. Quando eu tinha cerca de 10 anos, minha bisavó me contou essa história pela primeira vez, algo que aconteceu quando ela tinha 15 anos. Quando chegava a um ponto em que lhe era difícil dormir à noite por conta do calor e de sua insônia, ela se sentava numa cadeira no pátio, o que a deixava sonolenta enquanto era iluminada pelo luar. De repente, num certo dia, ela diz que viu algo, a silhueta de um homem muito alto e magro parado no portão. Ela imediatamente se levantou e caminhou em direção a ele, ainda pensando na probabilidade de que era a sombra de algum objeto que criava uma ilusão de ótica. Mas cada vez que ela se aproximava, via isso cada vez mais claro. Então ela o viu perfeitamente bem. E sim, era um homem, e ele estava olhando para ela, sorrindo. Ela me contou que entrou em uma espécie de transe e não se lembra de mais nada. Depois de um tempo, felizmente, uma de suas irmãs quis ir ao banheiro. Ela estava atravessando o pátio para ir até lá, quando minha bisavó foi encontrada desmaiada no chão, bem no meio do pátio. Ela gritou o nome de sua mãe e da outra irmã, que imediatamente foram ajudá-la e a levaram para o quarto. Naquela época, todas as mulheres moravam naquela casa, pois o pai havia morrido em um acidente enquanto andava de bicicleta anos antes. Quando examinaram minha bisavó, notaram que ela tinha algum tipo de marca no pescoço, mas não sabiam o que havia causado isso. Tentaram ignorar isso para não se deixarem vencer pelo medo, e daquele dia em diante, minha bisa passou de insônia a conseguir dormir perfeitamente todas as noites. Embora agora com um pequeno detalhe, ela tinha se tornado sonâmbula, ou seja, à noite ela se levantava e saía para o pátio sem estar consciente. Quando ela acordava, não se lembrava como tinha chegado ali, e isso acontecia com ela mais ou menos 3 vezes por semana. Como as irmãs dormiam em outros quartos, não perceberam que minha bisavó se levantava e saía para o pátio tarde da noite. Ela então começou a notar o aparecimento de outras marcas em seu corpo, marcas que pareciam mordidas e agora apareciam em diferentes partes do corpo, nos braços, no pescoço e nos tornozelos. Ela não entendia o porquê isso acontecia, porém também não contou para sua mãe ou para suas irmãs o que estava ocorrendo. Ela começou a ter desmaios, cansaço, sonolência e quase não comia. Também ocorreu dela sonhar com a pessoa que viu na primeira noite, aquela pessoa que parecia um homem, mas ele parecia um pouco diferente em seus sonhos. Ele era um homem de aproximadamente 25 anos, muito elegante, que sempre entrava em seu quarto. Ela o descreveu como tendo a pele muito branca, alto, cabelos castanhos, olhos castanhos escuros e com um cheiro de perfume muito forte. Em um dos seus sonhos, ela viu como ele a observava dormir. Então se aproximou de sua cama e começou a acariciá-la. Primeiro seu rosto, depois seus cabelos, depois a beijou na bochecha. Minha bisavó se sentiu muito atraída por aquele homem. Era como se ela estivesse apaixonada por ele, apaixonada e obcecada. Numa forma de telepatia, sem dizer uma única palavra com a boca, disse a ela que ele a levaria para morar com ele, que faltavam apenas mais algumas semanas para que pudessem ficar juntos para sempre. Minha bisavó lhe disse que sim, que queria ir embora e que ficaria com ele. Depois de ter esse sonho, minha bisa acordou no quintal e, sem dizer uma única palavra, foi para o quarto e tentou dormir. Isso acontecia todas as vezes, e quando amanhecia ela não conseguia parar de pensar naquele homem. Mesmo quando ela sabia que estava acordada, sempre conseguia sentir aquele perfume no seu quarto. Tudo isso durou aproximadamente 2 meses, e uma noite a mãe dela levantou-se para ir ao banheiro
e viu minha jovem bisavó parada nos braços de um homem no corredor da casa. Ele beijava seu pescoço e ela, super brava, foi em direção a eles pensando que sua filha estava namorando escondido. Quando ela se aproximou, disse para minha bisavó que viu algo que jamais esqueceria. O homem estava mordendo seu pescoço e sua mãe então gritou com ele: "O que você está fazendo?" O homem se virou e ela viu que saíam presas de sua boca, presas que pareciam ter sangue. Ela começou a gritar para que suas filhas saíssem e ele correu para um dos quartos. As irmãs da minha bisavó acordaram e, quando saíram de seus quartos, viram o homem saindo de casa. Ele, com um salto inexplicável, pulou o muro. Minha bisa estava parada no corredor, dormindo em pé. A mãe dela apareceu com um rosário e uma cruz. Ela disse às suas filhas que o homem correu atrás dela, mas ela conseguiu pegar sua cruz e começou a rezar. Quando o homem ouviu as irmãs saindo do quarto, ele correu e pulou o muro. Sua mãe e suas irmãs a levaram com cuidado para o quarto, pois dizem que é muito perigoso acordar sonâmbulo. Quando a colocou na cama, observou as mordidas que ela tinha em todo o corpo, mas principalmente viu aquela no pescoço de onde saía uma gota de sangue. No dia seguinte, a mãe da minha bisavó foi ao engenho atrás de uma senhora que era muito boa em trabalhos de limpeza e essas coisas. A senhora era conhecida como Dona Petrânia. Elas a acompanharam até sua casa, onde descreveram o que tinha acontecido, porém minha bisa não mencionou os sonhos. Dona Petra, sem saber de nada, perguntou a ela: "Você pediu para ele te levar, certo? Você deu permissão para ele entrar em sua casa?" Então minha bisavó se lembrou de algo que parecia ter sido apagado de sua mente até aquele momento. Veio-lhe à memória que dias atrás ela estava voltando para casa depois de comprar pão e estava entrando na casa dela quando o viu pela primeira vez do outro lado da rua. Aquele homem sorriu para ela e lhe disse seu nome, um nome que minha bisavó nunca quis me contar. Ele perguntou se ela poderia lhe dar um copo d'água e ela, como se o conhecesse há muito tempo, como se confiasse nele, sorriu para ele e disse: "Sim, entre. Eu vou trazer para você." Ela foi até a cozinha pegar água, mas quando voltou para o pátio, ele não estava mais lá. Minha bisavó não entendeu o que tinha acontecido, mas fechou o portão e continuou sua vida normalmente. Dona Petra disse a ela que nunca tinha visto algo assim, só ouvido falar. Que nas lendas, vampiros seduzem suas vítimas para que possam levá-las embora. A mãe da minha bisavó, incrédula, disse a ela que acreditava em bruxaria, espíritos e demônios, mas não em vampiros, porém ela faria o que dissessem para poder salvar sua filha. Dona Petra disse a ela que se não seguissem as instruções, logo aquele homem acabaria levando minha bisavó. Então ela lhe deu instruções de algumas plantas que ela deveria colocar no pátio e uma oração especial que ela deveria fazer todas as noites antes de dormir. Ela também teve que tomar banho com algumas ervas. E Dona Petra deu para minha bisavó um amuleto que preparou especificamente para ela, que ela nunca poderia tirar. Esse amuleto foi posteriormente enterrado com ela. Naquela e nas noites seguintes, batidas foram ouvidas do lado de fora da casa. Minha bisa contava que ouviu ele gritando o nome dela, pedindo para ela tirar aquele amuleto e sair para a rua. Ela teve que começar a dormir com a mãe porque às vezes ela se levantava inconscientemente e andava dormindo mesmo não conseguindo chegar ao pátio. Foram noites difíceis, mas em poucos meses tudo voltou ao normal. Dona Petra disse que aquela entidade já havia ido embora, mas que era possível que ele voltasse. Ela disse que jamais deveria tirar aquele amuleto e assim minha bisavó cumpriu. Ela nunca permitiu que tirassem. Aos poucos ela foi perdendo a memória. Falava cada vez menos, mas sempre que podia dizia que um vampiro ou uma entidade demoníaca havia tentado levá-la embora. Aos 98 anos, ela continuou tomando banhos de esponja com aquelas ervas que Dona Petra lhe recomendou. Quando ela faleceu, alguns familiares não concordaram em colocar as ervas em seu caixão.
mas a maioria de nós dissemos que sim. O caixão dela estava cheio das ervas com as quais ela se banhava e escreveram em um lençol a oração que ela fazia todas as noites antes de dormir. Em memória dela, compartilho essa história com vocês. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu cuidei de muitas casas ao longo dos anos e só encontrei algo assustador em uma em particular. Era uma casa agradável, com muita natureza ao redor em Ohio, daquelas casas que você precisa percorrer uma longa estrada sinuosa para chegar. Na primeira noite que estive lá, ouvi um barulho vindo do andar de cima por volta das 23 horas. Achei que fossem esquilos no sótão ou algo assim. Na noite seguinte, ouvi novamente o barulho no andar de cima exatamente às 23 horas. Os cães que eu estava cuidando ficaram agitados, andando em círculos, e um deles acabou fazendo xixi no canto da cozinha. O casal que possuía a casa não havia mencionado nenhum problema com os cães fazendo xixi dentro de casa. Eu os tinha deixado sair apenas 2 horas antes. O barulho começou a ficar mais alto. Parecia que alguém estava andando no andar de cima, batendo nas coisas enquanto se movia. Neste ponto, eu estava muito assustada e fui para a área da sala de estar em direção às escadas que levavam ao 2º andar. Quando entrei na sala de estar, com os cães me seguindo, vi algo nas vigas do teto alto no estilo de cabana de madeira. Era visível apenas por 1 segundo ou 2. Parecia até um vapor branco na forma de uma pessoa enquanto girava brevemente para a esquerda e para a direita antes de desaparecer. Eu sei que muitas pessoas não acreditam em fantasmas, e eu mesma era uma dessas pessoas até ver isso. É definitivamente algo difícil de acreditar até ter uma experiência dessas em primeira mão. Eu apenas fiquei parada na sala de estar, congelada por um momento, sem saber o que fazer a seguir. Mas eventualmente os cães se acalmaram e um deles até veio e começou a lamber minha mão antes de se deitar para relaxar. Para me certificar de que não tinha imaginado, enviei uma mensagem para o proprietário dizendo que ele tinha esquilos no sótão. Ele respondeu no dia seguinte dizendo que não tinha sótão na casa. Como estava confusa e um pouco curiosa, fui para o andar de cima mais tarde para verificar. Tudo o que havia lá era o quarto do casal, um banheiro e o quarto de uma criança. O quarto parecia ser o de um bebê, baseado na decoração. O casal não havia me falado nada sobre ter uma criança, e não havia nenhuma criança com eles quando saíram. Só por curiosidade e para iniciar uma conversa, enviei uma mensagem de volta dizendo que não estava ciente de que eles tinham uma criança. Imediatamente me arrependi de ter perguntado, porque descobri que eles tinham um garoto de 10 anos que havia falecido 5 meses atrás. Me senti horrível ao perceber que o fantasma que eu vi na sala de estar provavelmente era o filho deles que havia falecido recentemente. A parte mais assustadora de todo o fim de semana que passei naquela casa aconteceu na última noite que estive lá. Eu estava relaxando no pátio dos fundos e nadando na piscina. Comecei a nadar um pouco na piscina para movimentar o corpo, mas algo parecia estranho e eu fiquei com arrepios por todo o corpo. Quando saí da piscina, coloquei as mãos na borda para me puxar para fora. Quando olhei para baixo, havia grandes marcas de mãos ao lado das minhas, uma de cada lado. Saí rapidamente e fui para dentro de casa para tentar esquecer o que acabara de acontecer. Eu estava na sala de estar assistindo TV quando, mais uma vez, pela 3ª noite seguida às 23 horas, os barulhos começaram no andar de cima novamente. Neste ponto do fim de semana, eu estava muito assustada, então apenas enterrei meu rosto no sofá até os barulhos pararem. Nunca me senti mais aliviada do que quando arrumei minhas coisas e pude ir embora na manhã seguinte. Não tenho certeza se o casal que morava naquela casa
Sabia sobre a presença do filho deles, e talvez não tenham me contado porque não queriam me assustar, ou se não tinham ideia sobre isso. De qualquer forma, eu não tive coragem de contar a eles sobre tudo o que experimentei naquele fim de semana. Quando eu tinha 17 anos, meu pai teve câncer. Os prognósticos eram muito ruins, mas ele ainda assim decidiu passar por todo o procedimento que lhe permitiria lutar até o último momento. O câncer, até mesmo o tratamento para combatê-lo, pode ser terrível demais para a pessoa, mas também para todos ao seu redor. Minha mãe se dedicou a apoiá-lo e a orar. Rezou como nunca tinha feito antes. Ela fazia isso todos os dias, sem falta, de manhã, à tarde e à noite, como ela foi ensinada a fazer quando era criança. Após 2 anos de tratamento, mudando completamente de vida, e também 2 anos de fé e dedicação inquestionável de minha mãe a Deus, meu pai, contra todas as probabilidades, foi salvo. Minha mãe acreditava que Deus o colocou nas mãos dos melhores médicos para salvá-lo, que ele o ajudou em cada sessão de quimioterapia. Ela acreditava que teve uma influência muito forte na salvação de meu pai. Então decidiu dedicar todo o seu tempo livre a partir de então para apoiar a igreja. Acima de tudo, as pessoas necessitadas, as pessoas sem esperança, as pessoas que precisavam ouvir a sua experiência, a sua mensagem de fé. Antes disso, meus pais, embora tenham sido criados como católicos, tornaram-se completamente ateus, céticos em relação a tudo, e foi assim que ensinaram a mim e a minha irmã mais velha a ser. Não acreditávamos em nada, muito menos que foi Deus quem salvou meu pai. Achávamos que era uma falta de respeito com os médicos, com a ciência, e não podíamos deixar de zombar um pouco da minha mãe, da mudança dela. Porém, no final, como sempre fazemos nesta família, decidimos apoiá-la. Eu ia à igreja por ela sempre que podia, principalmente porque era uma rua muito vazia e escura. Como em todo o bairro, devido a algumas questões ambientais, aquela rua tinha mais casas abandonadas do que habitadas. Lembro-me, e é por isso que escrevo, de um dia ir buscar minha mãe num sábado, quando realizariam a cerimônia da primeira comunhão. Quando cheguei, havia algumas pessoas tirando fotos em frente à igreja. Lá dentro já estava vazio e começavam a apagar as luzes. Já era noite, e lá estava eu, sentado no último banco, esperando como sempre. Depois de talvez 5 minutos, o padre veio até mim e me disse que minha mãe estava no escritório com a outra voluntária da igreja, que não demoraria muito, e então me pediu para tirar o boné que estava usando. Relutantemente eu o ouvi. Nisso alguém falou com ele do lado de fora como se fosse tirar uma foto e ele saiu, fechando as portas da igreja atrás de si. Bom, fiquei lá dentro, sozinho. Algumas velas ainda acesas no altar eram a única coisa que iluminava aquela igreja. Peço desculpas, mas nesse momento percebi o quão sombria ela parecia ser. Pensei nas pessoas que todos os dias iam àquele lugar para rezar, para implorar ajuda. Eu estava pensando nisso quando percebi que não estava sozinho. Na frente, na primeira fila, alguém com um véu branco levantou-se de repente, como se ela estivesse deitada, e sentou-se. Por causa do pouco que se destacava do banco, pensei que fosse uma menina. Levantei-me para chegar um pouco mais perto. Queria saber por onde sair, já que não conseguiria abrir a porta que o padre fechou. Ao dar alguns passos à frente, pude ver que, na verdade, era uma menina fazendo a primeira comunhão. Ela ainda estava sentada ali, de vestido, como se esperasse por alguém. Talvez ela não tivesse família e estivesse apenas esperando pelo pai, ou talvez seus pais não tivessem ido. Havia tantas possibilidades. O vestido dela tinha mangas compridas. Era lindo, um vestido que nunca vi antes em minha vida.
Ele também parecia muito grande para ela. No entanto, não é incomum crianças vestirem roupas de outras pessoas. Ouvi como se ela estivesse cantando, como se estivesse orando enquanto cantava. Aí falei para que ela soubesse que eu estava ali, para que ela não se assustasse se me visse de repente. Olá. Quando eu disse isso, ela de repente se virou para mim. Seus olhos mal ultrapassavam o banco, e eu não conseguia vê-los por causa do véu que ela usava. Ela se levantou e caminhou em direção à porta à sua esquerda, aquela que dava para os escritórios. Ela se movia de maneira muito estranha. O vestido arrastava-se sobre ela, de modo que não conseguia ver os pés se movendo. Ela caminhava sem mover um único centímetro do corpo, como se estivesse rígida, apenas avançando. Quase gritei com ela que a saída não era por ali, que ela não podia entrar naquele local. Levantei-me para caminhar em sua direção e percebi o eco que meus passos faziam pela igreja enquanto caminhava rapidamente. Nesse momento me dei conta que não tinha ouvido os passos daquela menina. Eu a segui pelo longo corredor ao lado da igreja. À minha esquerda, pude ver a luz do escritório acesa. Minha mãe estava lá dentro, mas a menina foi em direção à direita, em direção à saída dos fundos. Eu a segui à distância para ter certeza de que ela estava bem, que alguém a estava esperando atrás do templo. Não havia nada lá atrás, a não ser um terreno baldio gigante, muito escuro. Se não me engano, eu tinha visto que às vezes as pessoas estacionavam seus carros lá, mas bem, não tinha certeza absoluta. A garota deixou a porta aberta e eu andei até lá. Do outro lado só havia escuridão. Não havia uma única luz lá fora. Quando cheguei à porta, pude vê-la a cerca de 15 metros de distância. Ela quase não era visível na escuridão daquela noite, e de repente aquele vestido branco caiu no chão. O que ainda andava era uma mulher com a pele completamente enrugada. Era tão enrugada que nem com uma idosa se parecia. Era algo que eu nunca tinha visto antes. Ela caminhou arrastando os pés, e o vestido foi deixado no chão enquanto ela se dirigia para a escuridão. Embora zombem de mim, naquela época pensei que era uma idosa que poderia precisar de ajuda, que estava desorientada. Com isso em mente, tentei segui-la, ajudá-la. Passei pelo vestido e tentei procurá-la, mas ao me afastar da igreja, a escuridão daquela noite não me deixou ver nada, nem mesmo onde coloquei meus pés. Peguei meu celular e ele não parecia clarear nada, pois tinha uma neblina muito leve ao meu redor. A luz só funcionava quando eu apontava para o chão, mas nada, não tinha ninguém ali. Resolvi voltar para contar ao padre e à minha mãe, e quando passei pelo vestido, ele não estava mais lá. Aquela mancha branca no chão era uma espécie de saco plástico, meio no chão, meio enterrado. Corri para o corredor confuso e ouvi vozes. O pai estava encostado na porta do escritório, brincando com minha mãe e com a outra voluntária. Fui até lá rapidamente e contei-lhes o que acabara de ver. O rosto da minha mãe e da senhora mudaram completamente, mas o padre simplesmente me repreendeu. Ele me disse para não sair por aí falando essas coisas, nem brincando com isso dentro da igreja, e saiu, pela mesma porta que dava para os fundos. A outra senhora estava pálida, ela não me disse nada. Já minha mãe apenas me disse para se apressar e pegar as milhares de bolsas dela. Nós três saímos e começamos a andar. A senhora conseguia atravessar a viela para chegar rapidamente à sua casa, mas preferiu caminhar conosco, apesar de demorar quase o dobro do tempo para chegar. Parecia que elas estavam muito nervosas. Elas falavam coisas como se estivessem falando de um assunto que já conheciam, mas que não estava totalmente claro para mim. Depois de um segundo, percebi que estavam falando sobre o que eu vi, sobre uma menina que aparecia andando pela igreja quando havia cerimônias de primeira comunhão. Não falei mais nada, não perguntei absolutamente nada. A senhora se despediu quando chegamos em minha casa e se foi. A única vez que tentei perguntar à minha mãe o que vi
Ela me disse que não havia razão para falar comigo se eu não acreditava nessas coisas, que eu deveria encontrar uma explicação lógica para isso. Quando eu fui falar sobre isso com minha irmã, ela riu da minha cara por acreditar em espíritos. Desde então, sempre que há a primeira comunhão e tenho que ir à igreja por causa da minha mãe, nunca, acredite, nunca mais fiz isso sozinho. Quando eu era criança, gostava de atividades ao ar livre, assim como meu amigo Larry, que morava perto de mim. Vivíamos em uma área rural, cheia de oportunidades para esse tipo de coisa. Do outro lado da rua, havia uma grande área de floresta onde íamos caçar, acampar ou pescar, dependendo da temporada. Meu amigo e eu também conhecíamos um pequeno lago particular, com cerca de 6 hectares, localizado a uns 3 quilômetros, passando pela mata das nossas casas. Uma noite decidimos sair para capturar rãs. O enorme cachorro do vizinho, Bozo, assim chamado por causa de seus pés gigantes, nos acompanhou. Quando estávamos a cerca de 1 quilômetro dentro da floresta, tivemos o que sempre senti ser uma experiência sobrenatural. À nossa direita, a uns 10 metros de distância, apareceu um orbe azul brilhante, com vários metros de diâmetro. Ele parecia muito luminoso, mas não iluminava o ambiente como uma luz comum faria. Não refletia em nada. A noite permanecia tão escura quanto antes, naquela floresta densa de pinheiros. Todos nós paramos e Bozo deu um rosnado profundo. Era um tanto reconfortante tê-lo ali conosco. Ele era da raça dog alemão e pesava mais de 60 quilos. Caminhamos mais um pouco, talvez uns 90 metros, e a luz apareceu novamente. Desta vez, Bozo não fez nenhum som. Ele correu de volta para casa em completo pânico. Pudemos ouvir suas enormes patas batendo no chão, enquanto ele colidia com árvores e atravessava o mato, sem se importar com possíveis ferimentos, em sua fuga desesperada. Como você pode imaginar, isso não ajudou muito na nossa confiança. Decidimos imediatamente que também deveríamos sair dali. Assim começou nossa retirada, em um ritmo mais lento, mas com o mesmo desejo de sair daquela floresta. Havia algo nos seguindo. Podíamos ouvir aquilo lá fora, acompanhando nosso ritmo. Cada um de nós tinha uma lanterna para iluminar as rãs, mas os feixes, normalmente brilhantes, enfraqueceram assim que as ligamos, como se as baterias estivessem quase descarregadas. Nós as desligamos para economizar energia, ligando-as apenas quando os passos que nos seguiam, claramente de alguém andando em 2 pernas, se aproximavam demais. Mesmo com a luz das lanternas, não conseguíamos ver nada na escuridão. Eu tinha um revólver e o segurava com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos, mas não havia nada para atirar. 2 vezes, enquanto caminhávamos, ouvimos o som de alguém correndo atrás de nós. Giramos rapidamente, ligando as lanternas, apenas para encontrar o vazio escuro. Minha pele se arrepiava constantemente e os pelos da nuca ficavam em pé. A sensação de estar sendo observado por uma presença maligna era intensa. A tentação de correr cegamente para longe, como Bozo fez, estava sempre presente, mas resolvemos não fazer. Em um momento, algo tocou meu ombro, como se uma mão tivesse sido colocada levemente sobre ele, e eu gritei. "Droga!" disse Larry. "Algo acabou de puxar minha camisa." "Estamos indo embora!" gritei para a escuridão. "Só nos deixem em paz e já estaremos fora daqui." Continuamos nos movendo, cambaleando, sabendo que a estrada devia estar perto agora. A pressão, o ódio, parecia diminuir a cada passo, e começamos a ver o brilho das luzes dos quintais através das árvores. Rompemos a linha das árvores e saímos para o ar livre da estrada. Bozo veio correndo nos encontrar. Ele estava nos esperando ali, ao ar livre, preocupado conosco,
mas claramente não o suficiente para ficar naquela floresta assombrada junto com a gente. Sempre me perguntei o que era aquilo, o que o cachorro viu, mas nunca saberei. Tenho 19 anos e isso aconteceu há 1 ano. Ainda moro com meus pais e sou filho único. Durante toda a minha vida vivemos na mesma casa, em um bairro comum. Mas no ano passado, após eu terminar o ensino médio, meus pais decidiram que nos mudaríamos para um novo lugar. Era a algumas horas de distância, numa cidade menos urbana. Eles falaram bastante sobre isso, então não foi uma surpresa. Mas mudar de onde eu estava acostumado foi bem estranho para mim, especialmente porque a casa era drasticamente diferente. Ainda ficava tecnicamente em um bairro, mas em vez das casas estarem lado a lado, elas eram separadas por alguns hectares de floresta. Algumas semanas após a mudança, meus pais foram na viagem anual de negócios, indo para o outro lado do país e me deixando sozinho na casa. Eu obviamente já tinha idade para isso, mas era um pouco desconcertante ficar no novo lugar sozinho pela primeira vez. Era verão, então eu não tinha escola ou outras responsabilidades. Passei o dia inteiro em casa. O primeiro dia foi devagar enquanto eu tentava me entreter com YouTube e Netflix, mas logo fiquei sem o que assistir. No segundo dia, decidi sentar do lado de fora, nas cadeiras que havíamos colocado na varanda. Não demorou muito para eu notar um homem perto da rua. Nossa entrada era grande, então a rua não ficava exatamente perto da casa. Ele estava bem na entrada da calçada, entre as árvores, olhando na minha direção. Levantei a mão e acenei, pensando que ele fosse um vizinho, mas o homem desviou o olhar imediatamente, como se estivesse fingindo que não me viu. Achei estranho, mas logo ele foi embora. Esperei alguns minutos para ver se ele voltava, mas depois entrei. Não pensei muito sobre isso e segui com meu dia, jogando videogame e comendo uma refeição congelada no jantar. Fiquei acordado até tarde naquela noite. Não sei a hora exata, mas devia ser por volta da 1 da manhã, quando finalmente fui para o andar de cima e me deitei. Tive dificuldade para dormir, como na noite anterior, e fiquei deitado de olhos fechados por quase 1 hora. Quando comecei a sentir que finalmente ia pegar no sono, ouvi algo lá embaixo, como passos na varanda. Abri os olhos e prestei atenção, até ouvir um clique suave, seguido pelo longo rangido da porta da frente se abrindo. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ouvi os passos entrando na casa e seguindo pelo corredor. Eram lentos e discretos, como se a pessoa tentasse não ser notada. Levantei-me da cama e fui até a porta, trancando-a, antes de me esconder atrás da cama. Os passos continuaram pela parte de baixo da casa, fazendo pouco barulho. Depois houve um longo minuto de silêncio, até que ouvi o som da escada rangendo e depois outro, mais próximo, no topo dos degraus. Meu coração batia rápido enquanto eu olhava para a porta do quarto, quando vi a sombra se mover sob a porta e parar bem ali. A pessoa ficou ali por 1 minuto inteiro, provavelmente ouvindo para ver se eu estava no quarto. Depois de 1 minuto, finalmente se afastou, caminhando até o quarto principal. Não ouvi a porta se abrir, então presumi que a pessoa fez o mesmo, parando para ouvir do lado de fora. Logo depois começou a voltar na direção do meu quarto, mas a sombra passou pela minha porta, e os passos desceram rapidamente as escadas. Então ele saiu pela porta da frente, e tudo ficou em silêncio. Fiquei no quarto, imóvel. Por uns 30 minutos, pensando que poderia ser uma armadilha e que a pessoa ainda estivesse escondida na casa, esperando que eu fizesse algum barulho. Quando finalmente criei coragem para sair do quarto e descer as escadas, vi a porta da frente escancarada e ninguém em lugar nenhum na casa. Liguei para a polícia e para meus pais, mas como você pode imaginar, eles não encontraram muita coisa.
Não sabem como a pessoa conseguiu destrancar a porta da frente, mas claro, trocamos as fechaduras e colocamos uma corrente de segurança. Até hoje, não sei se a pessoa que entrou era a mesma que eu tinha visto me observando mais cedo naquele dia ou se era outro cara. Suas intenções são desconhecidas, mas meus pais acham que ao verem a porta do quarto principal fechada, o invasor pode ter pensado que eles estavam em casa e não quis arriscar seguir com o que quer que fosse seu plano. No entanto, se a pessoa realmente tinha algum plano, provavelmente nunca saberemos ao certo.